Olá, galerinha do sexto ano! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aí às nossas videoaulas, né, gravadas aqui para vocês. Eu espero que todo mundo esteja bem, espero que a família de vocês também esteja bem. Eu sempre falo isso aqui e é de coração. Eu realmente espero que todo mundo esteja passando por isso da melhor forma possível, né? Claro que todos nós temos dificuldades, mas eu desejo do fundo do coração que todos vocês realmente estejam bem, tá? E a família de vocês também. Hoje aqui nós vamos fazer as atividades referentes ao módulo 15 de vocês, né? Que é um módulo de exercício da apostila 2 de vocês. Então, eu preparei aqui, separei os exercícios desse módulo, eu vou fazer a leitura desses exercícios e falar um pouquinho das respostas, né? Então, eu coloquei aqui nos slides para vocês, disponibilizei o gabarito, né? A resposta desses exercícios. Então, com certeza vocês já tentaram fazer, né? Ou eu sugiro que vocês tentem fazer o exercício e aí vocês prestem atenção na explicação que eu vou dar das respostas e nos gabaritos que estarão disponíveis aqui, né? E aí vocês podem comparar. E qualquer dúvida, vocês levam para a aula ao vivo, que a gente vai estar lá para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Eu vou tirar a minha imagem, deixa eu colocar aqui, para que vocês possam ver todo o gabarito que eu coloquei aqui, né? Então, como ele vai ocupar boa parte da tela, eu vou tirar para que fique fácil, a gente não precisa ficar trocando a câmera de posição. Então, vamos aqui, né, falar sobre os exercícios, as atividades do módulo 15. Vamos fazer os exercícios conceituais, que estão na página 141, do número 1 ao 10, os exercícios contextualizados, da página 141 e até a página 146, que vai do exercício 11 até o 20, e também os exercícios de aprofundamentos, da página 146, número 21 e o número 22, tá? Vamos começar aqui com os exercícios conceituais. Então, abre aí página 141 e página 142. Vamos começar por pelos exercícios conceituais. Primeira questão aqui. Tem uma figura, né, que mostra aí uma área antes ocupada, né? Ou melhor, perdão, temos uma imagem que mostra 4 áreas, uma ocupada pelas matas, a outra ocupada pela pastagem, a outra ocupada por um cafezal e a última ocupada por um algodão, né? Pela plantação de algodão. E do lado nós temos a quantidade de solo erodido por ano. Então, em cada uma dessas imagens, nós temos uma atividade diferente e a quantidade de solo que foi erodida. Perdão, gente, deixa eu tirar isso daqui. Vai sair o compartilhamento e a gente já volta para o compartilhamento. Pronto, voltamos. Como eu estava dizendo, cada uma dessas atividades vai ter uma quantidade de solo perdida, né? De solo erodido ao longo de um ano, tá? E aí a pergunta é o seguinte: a figura acima apresenta as perdas de solo pela erosão, de acordo com o uso da terra. Então, em cada imagem, a terra é usada de uma forma diferente, né? Aí, letra A. Apresente um problema causado pela erosão do solo. Que problema pode ser causado por conta da erosão, né? Já entrou aí as 2 respostas para vocês já podem até estar observando. A erosão, ela pode causar uma perda de nutrientes do solo, né? E, consequentemente, se esse solo é um solo que não tem nutriente, ele vai ser um solo que vai ser que não vai ser tão bom para a produção agrícola, por exemplo. Quanto mais um solo sofre erosão, quanto mais nutrientes, que é uma composição desse solo, né? Ele também é composto por vários nutrientes. Quando ele sofre erosão e esses nutrientes são retirados, ele perde a sua produtividade. Ele se torna um solo improdutivo para as atividades, no caso,
né, agrícola. Então ele se torna um solo empobrecido. Então essa é uma das consequências, um dos problemas causado pela erosão, né? Essa perda de nutrientes e esse empobrecimento do solo. Na letra B pede o seguinte, pede para a gente indicar 2 técnicas ou práticas agrícolas que ajudem a combater a erosão. E pede para explicar o que essas 2 técnicas fazem, né? Então, o que ele está pedindo aqui para a gente? 2 exemplos de técnicas que possam combater essa erosão, que ajudem a diminuir a erosão desse solo. E aí nós podemos citar o terraceamento e o reflorestamento. São 2 técnicas, a gente falou disso em algumas aulas anteriores, né? Essas são 2 técnicas que nós podemos usar para conseguir diminuir o impacto do processo de erosão. O terraceamento, ele vai ajudar porque ele vai reduzir a velocidade de escoamento da água. Então, como ela vai escoar com menor velocidade, ela vai erodir e transportar menos sedimentos, né? Quanto mais rápido essa água escoa, mais sedimento ela vai erodir e mais sedimento ela vai transportar. Se ela escoar de forma mais lenta, ela vai promover aí, então, uma intensidade de erosão menor. Então, o terraceamento ajuda porque reduz a velocidade da água, né, desse escoamento. E a segunda, que é o reflorestamento, como que ele vai ajudar? Porque ele vai aumentar a cobertura vegetal no solo. É só vocês lembrarem da aula que nós falamos, né, de agentes externos que transformam a litosfera, que vocês vão entender o porquê. A água da chuva, por exemplo, ela vai impactar o solo de uma maneira muito mais intensa quando esse solo é desmatado. Quando ele é um solo, né, com uma boa cobertura vegetal, um solo florestado, o que acontece? Toda essa cobertura vegetal diminui o impacto da água. E isso faz com que haja uma intensidade menor do impacto dessa água no solo. Ok? Vamos passar aqui para a próxima. Número 2. Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, é necessário entender a influência dos agentes internos ou endógenos que definem a estrutura e geram as formas do relevo, e dos agentes externos ou exógenos que modelam as feições do relevo. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos processos de intemperismo físico e químico. Aí na letra A ele pede para a gente apontar a ação de 4 fenômenos naturais responsáveis pela alteração do relevo de determinada área. 2 que sejam agentes internos e 2 que sejam agentes externos. Então, como agentes internos, nós podemos citar o tectonismo e o vulcanismo, né? O que acontece? O movimento das placas tectônicas vai gerar área de instabilidade, e essas áreas de instabilidade vão promover uma modelagem diferente do relevo terrestre, né? A partir do encontro dessas placas, nós também vamos ter uma área de grande instabilidade que vai promover uma maior intensidade das atividades vulcânicas. E isso vai fazer com que nessas áreas a gente tenha uma grande intensidade da modificação, né, da modelagem do relevo. E como agentes externos, nós podemos citar a erosão pluvial e a erosão eólica, né? A erosão pluvial é aquela que vai ser gerada pela ação da água da chuva, e a segunda, que é a erosão eólica, é aquela causada pela ação dos ventos. Então, a água da chuva, através da erosão pluvial, e a ação dos ventos, através da erosão eólica, irão promover aí uma nova modelagem ao nosso relevo, né? Nós vimos na aula de agentes externos, na aula ao vivo também, é só vocês relembrarem, né, da árvore de pedra que nós mostramos lá, vimos, né, na aula ao vivo. Eu também mostrei aqui na aula gravada para vocês como que essa ação
desses agentes vão modelando ali o relevo. Então, de agentes externos, nós podemos citar a erosão pluvial e a erosão eólica. A B pede para explicar o que são os processos de intemperismo físico e de intemperismo químico. O intemperismo físico é a desagregação da rocha provocada pela ação da chuva, do vento. Então, o intemperismo físico é um processo de desintegração, desagregação da rocha, né, que vai ser causado por agentes físicos, como o vento, a ação da chuva, né? E já o intemperismo químico, ele vai ser o intemperismo que vai causar uma transformação na estrutura química dos minerais que compõem aquela rocha. A gente viu isso aqui na aula, né, gravada que eu fiz para vocês. Mostrei a ação do intemperismo físico, né? A estrutura mineral dessa rocha, a estrutura química, ela vai ser transformada através da ação, né, de vários elementos que vão gerar uma nova estrutura química nesses minerais, nessas rochas. Então, isso, quando essa transformação química acontece, da estrutura química acontece, nós chamamos de intemperismo químico, tá? Gente, é claro que não dá para ficar parada, né, nessa aula, para que vocês copiem tudo que está sendo colocado aí como gabarito. Mas o vídeo vai ficar disponível para vocês, então eu sugiro que vocês façam o exercício e pausem o vídeo para anotar, né, o gabarito, para conferir o gabarito aí com o que vocês já fizeram, com o que vocês anotaram, e aí vocês podem conseguir conferir se está certo ou não o que vocês responderam. Ou, então, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de fazer, pausa o vídeo para poder anotar esse gabarito, né? Eu vou passando assim pelas respostas para tentar explicar um pouco do porquê essa resposta, tá bom? Vamos lá então para a questão 3, né? Analise os dois perfis de solo a seguir. Então, nós temos dois perfis de solo, perfil 1. A gente pode perceber que no perfil 1 há um solo, né, composto pelo horizonte A e pelo horizonte R, que é a rocha-mãe. E o perfil 2 é um solo já com a maior parte, né, dos horizontes, ou melhor, todos os horizontes ali bem formados, né, do horizonte A até o horizonte R, que é o horizonte da rocha-mãe. E aí a pergunta é o seguinte, ele pede para na letra A, enfim, ele pergunta, né, quais dos dois perfis de solo seria um solo típico do semiárido nordestino, né? Qual desses dois perfis seria um perfil típico do semiárido nordestino? E ele pede para a gente dizer por quê. Vamos lá. O perfil típico do semiárido nordestino seria o perfil 1. Por quê? Essa área do Nordeste brasileiro, onde acontece o clima semiárido, é uma área com grande escassez de chuva. Chove muito pouco. Então, devido a essa pouca quantidade de chuva, nós vamos ter pouca atuação do intemperismo químico, né? Que seria aí um dos principais responsáveis pelo desgaste e transformação dessa rocha em materiais que formam o solo. O que vai acontecer é que vai predominar nessa área o intemperismo físico, né? Ele vai ser o principal responsável pela formação dos solos nessa região. Então, os solos vão ser formados do semiárido nordestino, principalmente pela ação do intemperismo físico. E aí, o que acontece? Esse solo A, ele vai ser um solo pouco profundo, pouco desgastado, né? Como a gente vê na imagem aí do perfil 1. É um solo que vai se apoiar direto sobre a rocha matriz, sobre a rocha mãe, né? Diferente do perfil B, onde outros processos de intemperismo, não só o intemperismo físico, mas o intemperismo químico, o intemperismo biológico também estão acontecendo. Ele vai ser um solo aonde o horizonte A, esse horizonte mais arável, mais próximo ali, né, da superfície, ele já vai ser mais profundo e ele vai se apoiar sobre as outras camadas,
No perfil 1 não, ele se apoia direto, né, sobre a rocha matriz, porque o principal agente é o agente do intemperismo físico e isso acaba tornando esse solo um solo não tão profundo. No número 4, né, ele traz um texto e pede para, a partir dessas afirmações, nós respondermos as seguintes perguntas, né? Quais são as principais diferenças entre as rochas sedimentares e magmáticas? E na letra B, para a gente relatar como se forma uma rocha metamórfica. Então, olha só, a rocha magmática, ela é formada pelo resfriamento do magma. E a rocha sedimentar é formada pelo desgaste de outras rochas, né? Pelo desgaste e deposição de outras rochas, de sedimentos de outras rochas que já existem, rochas pré-existentes. Então, a diferença entre a rocha sedimentar e a rocha magmática é que as rochas sedimentares são formadas pelo desgaste de rochas pré-existentes e a rocha magmática é formada pelo resfriamento do magma, tá certo? Letra B. Gente, perdão aqui, ó, eu não coloquei a letra B escrita. Eu vou falar aqui para vocês e vocês anotem aí, né? A B tá pedindo para dizer como se forma uma rocha metamórfica. Como que a rocha metamórfica é formada? Ela é formada a partir da transformação por calor e pressão de outras rochas. Então, a rocha metamórfica, ela se forma pela transformação por calor e pressão de outras rochas que já existiam. A diferença da rocha metamórfica, gente, e aí eu já estou só explicando para vocês, a diferença da rocha metamórfica para a rocha sedimentar é que no caso da rocha sedimentar, ela é formada pela deposição de sedimentos que foram desgastados de outras rochas. Então, são pequenos fragmentos que se acumulam, né? E pelo processo de compactação, pressão, eles vão se agrupar e formar a rocha sedimentar. A rocha metamórfica não. Ela vai ser uma rocha transformada, digamos assim, né? Ela vai se transformar a partir de uma rocha pré-existente. O calor, a pressão vai atuar sobre uma determinada rocha que exista e essa rocha vai ter a sua estrutura modificada, formando uma rocha nova, que vai ser chamada de rocha metamórfica. Então, para mais uma vez frisar aí, letra B. O que é para anotar aí na letra B? O que é como se forma uma rocha metamórfica? Ela é formada a partir da transformação por calor e pressão de rochas, de outras rochas, né? Transformada a partir de calor e pressão de outras rochas, ok? Vamos aqui então para o exercício número 5. Tem um texto, né, no exercício. Vamos fazer uma leitura aqui rapidinha. A bacia de Campos, localizada aproximadamente entre os paralelos 21 graus e 23 graus sul e no fuso horário de 45 graus oeste, é a bacia petrolífera que mais produz na margem continental brasileira, respondendo atualmente por mais de 80% da produção nacional de petróleo. A exportação da bacia de Campos ganhou impulso em 1974 com a descoberta do campo de garoupa. Entretanto, a sua produção comercial, predominantemente de petróleo pesado, teve início somente em 1977. No campo de em 1977, no campo de Enxova. Essa bacia estende-se por 100 mil quilômetros quadrados do estado do Espírito Santo, nas imediações da cidade de Vitória até Arraial do Cabo, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, onde a Petrobras montou um dos maiores complexos petrolíferos do mundo. E aí ele pergunta, na letra A, o petróleo é encontrado principalmente em que tipo de formação rochosa. Então ele quer saber qual tipo de rocha, né? Em qual tipo de rocha nós vamos encontrar o petróleo. E na B ele quer saber, né? A maioria das atuais reservas de petróleo começou a se formar no período Jurássico. O Jurássico pertence a que era geológica. Então ele quer saber em que era geológica nós encontramos
a formação aí das maiores reservas de petróleo, consequentemente no período Jurássico, né, de uma dessas eras geológicas. Bom, letra A, onde nós vamos encontrar o petróleo? Vamos encontrá-lo principalmente em áreas de formação de rochas sedimentares. Por quê? O petróleo ele está associado à decomposição de matéria orgânica, né? Então, aonde há uma grande decomposição de matéria orgânica e aonde essas matérias orgânicas são depositadas, vão sendo soterradas por vários sedimentos, vai ser nessas regiões aonde eu vou encontrar uma maior possibilidade de reserva de petróleo num futuro, né? Então, as regiões onde isso acontece, onde a matéria orgânica se deposita, né, depois que ela entra em decomposição e ela é depositada, é justamente as regiões onde nós vamos encontrar a formação de rochas sedimentares. As áreas de deposição de sedimentos são áreas onde nós vamos encontrar uma maior quantidade, né, de rochas sedimentares. Por isso, o petróleo é encontrado principalmente em áreas de rochas sedimentares. Bom, na letra B, aqui era geológica, pertence ao período Jurássico. O período Jurássico pertence à era Mesozoica. A era Mesozoica é composta por 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Então, o período Jurássico pertence à era Mesozoica. Vamos para a questão 6. Questão 6, né? Ele pede para explicar. Gente, vocês vão estar com o livro, vão conseguir ler a pergunta com mais detalhe, né? Eu vou ler aqui direto as respostas, as perguntas de forma mais objetiva, para que dê tempo da gente passar por todas as questões aqui. Explique como são geradas tais fisionomias ou irregularidades. Que fisionomias e irregularidades são essas? As planícies, os planaltos, depressões. E como que elas são formadas? Essas irregularidades, elas vão ser formadas a partir da ação dos agentes internos, né, que agem do interior para a superfície da Terra, e dos agentes externos, que agem diretamente na superfície. Então, as planícies, planaltos, depressões, montanhas são formadas a partir da atuação de agentes internos e agentes externos, né? 7. Pede para explicar por que a biodiversidade é considerada um recurso natural. A resposta vai aparecer aqui embaixo, né? Essa resposta é a resposta só da 7, tá, gente? A da 8 vai aparecer na outra página. Por que a biodiversidade é um recurso natural? Porque ela vai corresponder a toda a variedade de fauna e flora que nós encontramos, né, na superfície terrestre. E, além disso, ela vai ter um valor econômico. Então, essa variedade, essa diversidade de fauna e de flora, ela tem um valor econômico e é fundamental para nós, seres humanos. Por isso que ela é considerada um recurso natural, porque ela é muito diversificada e tem um valor econômico, né, fundamental para a nossa vida, para as nossas relações, para a nossa existência, tá? A 8 pede o seguinte: explique o motivo dessa recomendação dos técnicos, levando em conta A, o processo de formação dos solos, e B, os horizontes dos solos representados na ilustração. Então, na verdade, a questão fala, né, da preocupação de alguns técnicos com a degradação ambiental. E aí, eles recomendam que antes de uma exploração mineral, as camadas superiores do solo sejam removidas e armazenadas, para depois serem utilizadas para recobrir essa área, né? E aí ele pede para a gente explicar isso, pensando o processo de formação dos solos e os horizontes do solo representados nessa ilustração aí, A, B, C e D. Então, no caso, só voltar que eu esqueci, no caso do processo de formação dos solos, né, a gente precisa pensar que é um processo muito lento. Então, recobrir esse solo já com essas primeiras camadas vai auxiliar na recomposição desse solo. E a B, pensando os horizontes dos solos, né? Vamos aqui.
E a B, essa reserva vai ser principalmente, né, do horizonte A, porque é um horizonte composto por solos orgânicos. Então, como eles vão explorar aquela região, vão retirar materiais daquele solo, é preciso pensar que esse solo tem um processo de formação muito lento e essa camada do horizonte A, né, principalmente porque não tem nenhuma cobertura ali vegetal, nada que possa gerar esse material orgânico. Por isso que é importante pensar principalmente na retirada desse horizonte A, desse horizonte superficial também, né, que é um horizonte com bastante matéria orgânica. Número 9 é para citar como a tabela das eras geológicas foi dividida, né, e dizer um evento importante de cada uma dessas eras geológicas. A questão fala aí que a Terra tem 4 bilhões de anos e que a gente divide o tempo, né, em eras geológicas. Vamos lá. Quais são essas eras e o que a gente encontra em cada uma delas? Primeira, era pré-cambriana, né? Nesse momento é o momento de resfriamento da Terra, ok? A era paleozoica vai ser a era do surgimento da vida nos oceanos, da formação do carvão, das reservas de carvão. Mesozoico, ou mesozoica, né? No caso, a era mesozoica, né? A era mesozoica é a era em que vai acontecer a formação da Pangeia. Nessa era também vão surgir e vão ser extintos os dinossauros, né? A gente acabou de ver que no período mesozoico nós temos o Jurássico, que é o período de domínio aí dos dinossauros, mas no Cretáceo esses dinossauros são extintos, né? E por fim, a era Cenozoica, a era onde acontece a formação das grandes cordilheiras, dos grandes conjuntos de montanhas, e também a era que marca o surgimento do homem, da nossa espécie no planeta. Então, as eras geológicas podem ser divididas em pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. E aí, ao lado, vocês têm as principais, um exemplo, né, dos principais acontecimentos de cada uma dessas eras. 10. Tem uma imagem, né, das placas tectônicas, placas da América do Sul e placa da África, e pede para identificar qual é o relevo submarino que se forma aí no encontro dessas placas, que está apontado pela setinha preta. E na B pede para explicar a formação desse relevo, considerando a dinâmica da movimentação dessas placas. Então vamos lá. Qual relevo é esse? A dorsal atlântica, né? O relevo que aparece aí na área de encontro da placa americana, sul-americana, né? Ou placa da América do Sul, e a placa africana é a dorsal atlântica. E como que ela se forma, né? Ela vai se formar lá no finalzinho da era paleozoica, no início da era mesozoica, tá? E ela vai se formar por conta da movimentação dessas placas tectônicas, né? A placa sul-americana se desloca para um lado e a placa sul-africana se desloca para o outro lado. Elas estão fazendo um movimento divergente. Então, o movimento divergente aí da placa da América do Sul e da placa africana é o responsável pela formação da dorsal atlântica, bem ali no fundo do Oceano Atlântico, entre a América do Sul e o continente africano. Exercícios contextualizados agora, né? Nós vamos para os exercícios contextualizados. Da página 143 até a página 146, do número 11 ao número 20. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, né, dos contextualizados. Questão 11. Questão 11 tem uma imagem do ciclo das rochas. Nós falamos disso na aula em que estudamos sobre as formações das rochas. E pede para a gente marcar a alternativa que seja uma alternativa verdadeira, né? Após analisar a imagem, verifica-se que, depois que a gente entende esse ciclo das rochas, que fala ali da formação, né, de cada uma dessas rochas metamórficas, sedimentares, ígneas, inclusive, né, coloca ali uma questão referente aos sedimentos
né, soltos que contribuem aí para a formação dessas diversas rochas. Depois que a gente analisa tudo isso, qual resposta, qual alternativa seria a alternativa mais correta, né? Que fala algo verdadeiro sobre esse ciclo das rochas, sobre o processo de formação das rochas. A alternativa mais correta é a letra A, tá? A rocha sedimentar é formada pela cimentação e compactação dos sedimentos provenientes do desgaste de todos os tipos de rocha. A gente já falou dessa formação, né, das rochas sedimentares e nós vimos que elas são formadas pelo desgaste pelos fragmentos de outras rochas pré-existentes, né, que vão ser depositadas em áreas de deposição de sedimentos e que depois de serem compactadas por vários processos, formam aí então as rochas sedimentares, né? A B está errada porque diz que as rochas magmáticas são formadas pela transformação das rochas sedimentares. Já está errado aí. A rocha magmática é formada pelo resfriamento do magma. A C também está errada porque diz que a rocha metamórfica ela é formada pela solidificação do magma e isso é rocha magmática, né? E a letra D também está errada porque diz que a rocha sedimentar possui o mesmo processo físico de formação da rocha magmática. As duas precisam resfriar, né? São frutos do resfriamento do magma. Não é verdade. A gente já viu aqui que esse processo é bem diferente, né? Bom, a 2 está fazendo uma pergunta sobre o perfil do solo que é apresentado na imagem, né? E aí ela quer saber o que é correto falar sobre esse perfil de solo, né? O que é correto? Aqui a gente está vendo um solo, né, com todos os seus horizontes aí, desde a camada O, do horizonte O, até o horizonte da rocha matriz, né, não alterada. O que é correto nós falarmos sobre esse perfil de solo? A letra C é a resposta mais correta. Ela vai dizer que o horizonte C é um horizonte de transição da rocha matriz, né, a rocha geradora desse solo. E a gente encontra no horizonte C esses pequenos fragmentos da rocha matriz, né, que não foram alterados ainda. Por isso que o horizonte, que a letra C está falando características mais corretas desse perfil de solo, né? O que está descrito no A, no B e no D não são informações corretas. Então, alternativa C. Número 13. Nós temos aí uma figura, né, uma imagem, uma sem a técnica do terraceamento, na imagem A, e a letra B, a imagem B, perdão, com a técnica do terraceamento. E aí ele coloca algumas afirmações, né, sobre o uso da morfologia agrária. Primeira, o plantio do café na figura A é conveniente porque diminui a erosão do solo. 2, o terraceamento mostrado na figura B minimiza o processo erosivo. E 3, a manutenção da vegetação nativa nas encostas, como mostrado na figura B, é uma técnica agrária aconselhável. Então vamos olhar aqui a imagem de novo para vocês terem ciência, né? Na letra A nós temos ali uma área de pastagem, uma área de plantação de café. E na B nós temos áreas também cultivadas, porém com a técnica do terraceamento, né? E aí ele traz essas 3 afirmações. A resposta correta, gente, é a letra D. Só a 2 e a 3 são verdadeiras, né? A 1 diz que o plantio de café ele diminui a erosão do solo. Não é verdade. O que diminui a erosão do solo são as técnicas, né, de preservação desse solo, como terraceamento, como manter a vegetação, né, manutenção da vegetação nativa. Então, resposta certa, letra D. 14 está falando da atividade da mineração. E aí, né, nós temos uma imagem de uma área de extração de minério de ferro.
E a pergunta é a seguinte: no Brasil, a extração de minério de ferro ocorre principalmente em que lugar do Brasil nós vamos encontrar uma boa área para exploração de minérios, né? A gente falou disso na aula sobre o relevo, onde nós falamos das estruturas de relevo que predominam no Brasil. E nós vimos que os minérios, eles vão estar bem abundantes, né, nas áreas de escudos cristalinos, de formação dos escudos cristalinos. Então, a resposta para número 15 é a letra D, escudos cristalinos. Desculpa, a resposta da número 14, letra D, escudos cristalinos, né? A número 5 tem um pequeno textinho e aí ele pergunta o seguinte: a ocorrência no território brasileiro do recurso natural apresentado está relacionada. E aí, qual é o recurso natural que ele fala no texto? Dos depósitos, né, de minérios, das áreas de reserva minerais. Então, esse recurso, ele vai estar associado a que tipo de formação do nosso território? A resposta correta vai estar na letra A, né? A nossa estrutura geológica, a gente acabou de responder isso na questão 14, né? A nossa estrutura geológica é uma estrutura antiga, formada, né, pelos escudos cristalinos, que são muito antigos, formados lá no pré-cambriano, na época de resfriamento da Terra. E essas estruturas, elas são estruturas que apresentam grandes reservas minerais, né? Por isso, a resposta certa é a letra A. Questão 16. Tem algumas afirmativas aí, né? E ela vai pedir pra gente, óbvio, assinalar a alternativa que demonstra, né, quais são essas afirmativas corretas. Perdão, me enrolei aqui, né? Sobre os agentes modificadores do relevo terrestre, descritos em 1, 2 e 3, pode-se afirmar que... O que a gente pode falar sobre os agentes descritos aí na 1, na 2 e na 3, nessas três afirmativas? O que nós podemos afirmar de forma correta sobre esses agentes? Bom, a resposta correta vai estar na letra B, né? O 1 é um agente interno, formador do relevo, e o 2 e o 3 são agentes externos, que vão esculpir o relevo, né? Que vão transformar esse modelado terrestre. Então, a resposta que mais está correta em relação àquelas três afirmativas é a letra B. Questão 17 agora. Com base no texto, é correto afirmar que climas úmidos favorecem... Bom, o que os climas úmidos vão favorecer? Os climas úmidos vão ser favorecedores, né? Perdão, do intemperismo químico, né? E da suavização das formas do relevo. Então, os lugares onde nós temos onde nós temos climas mais úmidos, são lugares aonde nós vamos ter uma maior ação do intemperismo químico e da suavização das formas do relevo. Questão 18. Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. A gente já falou um pouquinho da formação do petróleo para responder uma das primeiras perguntas, né? E aí ele pede para dizer se as informações que estão no texto permitem afirmar que, de acordo com o processo de formação do petróleo, o que a gente pode afirmar? Podemos afirmar aí, letra E, né, que o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, porque ele vai demorar. A gente já falou, inclusive, na aula de recursos naturais, né, que os recursos não renováveis, eles são recursos que demoram muito para serem repostos, né, e que ele é explorado em áreas continentais, de origem marinha ou em áreas submarinas. Então, são áreas onde nós vamos encontrar grandes reservas de petróleo. Questão 19. Deixa eu ver se a pergunta... Não, a pergunta está aqui mesmo. Vamos lá.
Questão 19 aí, ó. Pede pra gente, de acordo com tudo que foi dito no texto, né? Vamos lá. Com relação a esse assunto, observe atentamente a fotografia reproduzida a seguir e assinale, com base nas evidências morfológicas, o processo responsável pela elaboração da paisagem visualizada em primeiro plano. Então, o que nós estamos vendo aí, ó? A famosa árvore de pedra, né, do deserto de Scioli, na Bolívia. A gente falou aqui na nossa aula sobre agentes externos. Também a professora Márcia falou na aula, né, ao vivo, mostrou a imagem dessa árvore. Viu como ela a gente falou, né, na aula que ela era bastante comum, que as pessoas, sempre que falam de erosão, desse tipo de erosão, usam essa imagem. Então, qual é o tipo de erosão que provocou aí a modelagem, né, o desgaste dessa chamada árvore de pedra? Muito fácil essa, né, gente? Erosão eólica. Né? É a erosão que causa essa transformação aí. E número 20, ó, na imagem abaixo registra-se determinada forma do relevo terrestre. E aí nós temos uma imagem. Nessa imagem, observa-se a seguinte forma de relevo. Que imagem que está sendo retratada aí, ó? Esse relevo, ele é causado principalmente pela ação da água do mar, a erosão marinha. Então, esse tipo de formação, de forma do relevo, nós vamos encontrar principalmente em áreas próximas ao mar. A Márcia falou na aula dela ao vivo, vocês que assistiram a aula devem se lembrar, né? São as chamadas falésias. Então, a forma de relevo que a gente observa aí são as falésias. Eu vou colocar aqui para que vocês possam anotar, né, todo o gabarito dessa parte dos contextualizados, da 11 a 20. Então, vocês podem tirar um print da tela, pausar, anotar. O gabarito também está aí de forma resumida para vocês, mas eu vim explicando. E agora, faltam as duas questões para terminar aí dos exercícios de aprofundamento. Questão 21 e 22. Olha só, questão 21. O entendimento do relevo é fundamental para solucionar os problemas relativos à expansão dos sítios urbanos. Considerando a afirmação e a figura anterior, responda. No livro de vocês a figura está com uma qualidade um pouquinho melhor. Aqui eu tentei melhorar um pouquinho a qualidade dela, mas dá pra gente perceber que nós temos o quê? Um rio passando aí do meio, né? E aí ele faz 3 perguntas. Quais são as 3 diferentes formas de relevo que a gente vê nessa figura? Que unidades de relevo não são propícias à urbanização e por que elas não servem para a urbanização? E a letra C, por que muitos assentamentos humanos foram historicamente desenvolvidos nas áreas dos rios? As respostas estão aqui, ó. Primeiro, quais são as formas de relevo que a gente vê aí? As planícies, incluindo a área de várzea do rio, o planalto e a montanha, né? Na B, que unidades de relevo não são propícias para urbanização? Aonde não é legal construir casas, né? Tornar essa área em uma área urbana. As áreas de encostas. Por quê? Porque nessas áreas nós vamos ter uma maior possibilidade de deslizamento, devido à erosão, que é mais intensa por ser uma área íngreme. E também nas áreas de várzea, ao lado dos rios. Por quê? É uma área em que o rio, na época de cheia, invade. Então, é uma área que é propícia a enchentes. Não é legal construir nessa área de várzea. E a letra C, por que muitos assentamentos humanos foram historicamente desenvolvidos nas áreas de várzea dos rios? Porque essas áreas próximas aos rios facilitavam, né, o abastecimento desses grupos humanos, facilitavam o transporte, porque eles se moviam, né, se locomoviam pelos rios, eram uma fonte de alimento com a pesca. E quando eles enchiam nessa época de cheia, no período de cheia, e eles, né, tomavam essa área de várzea, eles acabavam com os sedimentos que ficavam no fundo dos rios, eles acabavam
fertilizando essa área. Então as áreas próximas aos rios são áreas muito férteis, porque elas são constantemente fertilizadas de maneira natural nesse período de cheia, né? Onde a água toma essa área da várzea. Então, por isso que muitos grupos humanos, muitas civilizações, como os egípcios, por exemplo, vão se desenvolver próximo aos rios, porque eles trazem esses benefícios. E a questão número 20. Tem um texto aí falando, né, sobre a Amazônia Azul, e a imagem também mostra uma parte aí, né, dessa área chamada de Amazônia Azul. E aí a pergunta é, considerando o mapa e seus conhecimentos, identifique e explique duas razões da importância econômica da chamada Amazônia Azul para o Brasil. Por que essa área é importante para o Brasil? A resposta é um pouquinho grande, né? Eu coloquei aí detalhada para vocês, mas vou tentar explicar aqui. Essa área é importante porque ela é uma área, né, de soberania nacional, de soberania brasileira. Então ela é um território que vai permitir, né, até onde essa área se estende, é um território que pertence ao Brasil. O Brasil tem soberania sobre ele, direito sobre ele, né? E quando eu digo esse direito, é o direito aos recursos naturais que estão disponíveis nessa área, como petróleo, como gás natural, né? As atividades pesqueiras que são realizadas nessa área da Amazônia Azul. Tudo isso está sob domínio do governo brasileiro. Por isso que ela é uma área fundamental para garantir a nossa soberania, né, os nossos direitos sobre essa terra. Além disso, ela também é importante para o transporte de pessoas, para o turismo, né, para o transporte marítimo, principalmente para o comércio exterior, para exportação e importação de produtos. Então ela é uma área extremamente importante aí para o nosso território, para a soberania brasileira, tá? Vocês também pausem, tirem print. E eu agradeço aqui a presença de vocês, né? Com certeza, quero deixar aqui um abraço para todos vocês, né? Abraço virtual para todos vocês, principalmente para a galera aí da Zona Norte, né? Que são meus alunos. Saudade de todo mundo. Tenho certeza que todos os outros professores estão com saudade de vocês também, né? Agradeço aí vocês assistirem. Qualquer dúvida, leva lá para a aula ao vivo para a gente tirar na aula ao vivo as dúvidas que ficaram aqui dessas questões, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Lembrem, fiquem em casa, se cuidem e logo logo a gente vai estar junto novamente. Um grande abraço para todos vocês.